Bom, então vamos passar para o nosso estudo, né? Nós fizemos a primeira parte da introdução, do prefácio, nós estamos trabalhando o prefácio, né? Então, hoje é o segundo dia de prefácio. Eleus, eu estou te vendo daqui, faz assim para mim se você está vendo a tela toda, tá? Beleza, então tá. Bom, então, veja bem, eu vou sempre trazer a tela do índice, tá bom? Eu sempre vou apresentar a tela do índice, porque assim, como às vezes entra um, naquele dia não tá, para saber onde que nós estamos. Então, nós estamos aqui no prefácio, que se chama Jornada Evolutiva. Esse prefácio foi escrito por Emmanuel, tá? E só para a gente fazer uma busca, o livro Mundo Maior, ele vai tratar dos aspectos da vida no mundo espiritual e no intercâmbio entre desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. Outra coisa, ele vai abordar, trazer esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e os correspondentes tratamentos espirituais. Ele também vai analisar temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia e mongolismo, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores espirituais, que evitam o quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. E, por último, ele vai trazer a importância, né? Ele vai ressaltar a importância do conhecimento científico e da supremacia da terapêutica do amor. Então, na semana passada, nós fizemos já uma pequena abordagem, né? Começando esse prefácio, onde Emmanuel fala que diariamente, dos 4 cantos da Terra, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte, né? Ele está usando aqui a palavra diariamente, né? Então, veja bem, a Terra tem hoje uma população de 7,8 bilhões de habitantes, né? Isso agora, atualmente. E até o dia 3 de junho, aconteceram 25 milhões de mortes. Tá certo? Então, nós temos 7,8 bi, e só nesse ano nós tivemos 25 milhões de mortes. Milhões de mortes, tá certo? Então, por que eu trouxe esse número? Vocês vão entender já já. Por que eu trouxe esse número? E aí o Emmanuel fala que vão-se ilustres centros de cultura europeia, que desde um membro da Academia Brasileira de Letras até um João Ninguém, lá da comunidade da Rocinha, né? Saindo da Europa, saindo de Paris, da Suíça, da Noruega, saindo da Índia, daquelas áreas mais pobres, da Tailândia, de todos os cantos do mundo, né? Todos os dias os desencarnes acontecem. Aqui uma figura ilustrativa de um enterro coletivo em Manaus, né? Em decorrência dessa pandemia que a gente viveu o índice agora ultimamente, né? E aí ele fala, isso palavras do Emmanuel, que raros desses desencarnados, então desses 25 milhões que morreram só nesse ano, raros viveram no Montes da Sublimação, né? Apegados às responsabilidades que lhes cabiam. A maioria se constitui de menores de espírito. O que são menores de espírito? Né? São a turba que se compraz ainda nas sensações materiais, no prazer da matéria, que gosta, que se delicia, né? Com os prazeres fugazes
que a Matrix oferece ao homem que gosta das coisas materiais. Então, essa maioria é aquela população não pensante, que é o mesmo que não consciente. Uma das mais assim imperativas, né, afirmações do mestre Ascan, do comandante querido, que nos passou no início da pandemia, antes de ser anunciada a pandemia, umas 2 semanas antes, nós temos essa gravação, ele passou a seguinte orientação: que somente pelo exercício do pensamento, que somente pela racionalidade, pensar, refletir, meditar, ler, analisar o que se leu, é que nós conseguiríamos nos salvar. Para quem ouviu essa comunicação, eu acredito aqui que a maioria tenha escutado essa canalização, né? Foi uma canalização. Ele ressaltou que o pensamento seria a nossa única tábua de salvação. Passaram-se umas 2 semanas, foi anunciada as grandes restrições, e aí a gente viu o fenômeno da mídia, que, não obstante o compromisso e a responsabilidade de informar os fatos, a mídia se revestiu de uma toga de juiz, mas do juiz da morte, porque a mídia só anunciava a morte, a mídia só propagandeava o mal, a mídia só mostrava a propagação da pandemia. Em nenhum momento, ou em raríssimos momentos, a mídia trazia os resultados de estudos científicos exaustivos em todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, na Fiocruz, de valorosos pesquisadores, biólogos associados a químicos, associados a diversos outros membros de multidisciplinaridade, estudando, né, a cura para a doença, estudando formas de minimizar o mal, né? E aí o Ascan nos pedia que evitássemos, tanto é que no começo nós tivemos uma recomendação muito ostensiva de que ficássemos sem assistir os jornais por alguns dias. Eu não sei se vocês se lembram disso. Pediu que a gente não assistisse os jornais e que nós limpássemos a nossa mente de todo aquele tóxico que estava sendo jogado na aura do planeta, né? E foi graças aos conselhos que eles nos deram que eu acho que a gente transitou muito bem, muito obrigado, né, por esse período. Então, essa maioria se constitui dos menores de espírito. Sabe aquelas pessoas que adoram a tragédia só para ter o que comentar? Sabe aquelas pessoas que não gostam de ver o outro feliz? Porque ver o outro feliz incomoda. Elas gostam de ver o outro sofrendo, porque elas podem consolar, né? Sabe aquelas pessoas que você fala assim, olha, vamos participar de um estudo que nós temos todas as quintas-feiras, é 1 hora só e vai te ajudar, porque vai te elevar o seu nível de conhecimento, vai manter o seu pensamento ocupado. Ao mesmo tempo, tem ali o doutor Bezerra de Menezes, tem o doutor Eurípides Barçanufo, o doutor Hélio Angotti, né? O doutor Odilon Fernandes, tem toda uma equipe de médicos, tem toda uma equipe de terapeutas psiquiátricos que está aproveitando aqueles momentos do estudo, está indo aí fazer uma análise do seu psiquismo, fazer uma análise da sua aura,
fazer uma análise de como que está a sua estrutura física, onde que a sua estrutura precisa ser reenergizada e trabalhando. Mas é preferível que eu fique nos meus joguinhos do celular. E tem pessoas que dizem assim, eu não quero pensar, Vânia, eu não quero pensar. Eu prefiro ficar nos joguinhos, porque enquanto eu estou jogando, eu não penso. Gente, eu não quero pensar. Eu estou negando o meu direito mais divino de pensar, de raciocinar, de refletir. Negar a sublime ação de raciocinar, me equivaler aos meus irmãos mais próximos, aos primatas, que sabem usar ferramentas, que sabem usar instrumentos, inclusive eles sabem criar ferramentas para se masturbarem e não são inteligentes. Por quê? 4% de diferença do DNA dos primatas para o meu equivale a toda a minha ação cognitiva, a todo o meu poder de formar conceitos científicos, de estabelecer conexões para poder aprender, para aprimorar meu conhecimento. Então, é disso que o Emmanuel fala aqui, né? Que a maioria está vinculado a essa situação materialista, né? E aí vem o nosso Chico Xavier, o nosso querido apóstolo do amor e da caridade, né? Porque eu sou da parte, não quero polemizar e não quero criar nenhum tipo de discussão e nem vou discutir isso com ninguém. Cada um tem as provas, cada um tem as próprias convicções e cada um tem as suas próprias defesas, a favor ou contra. Mas eu creio, eu sou da turma que sabe que o Chico, que o nosso Chico é João Evangelista, o apóstolo do amor, que esteve com Jesus até, foi o único apóstolo que não abandonou Jesus, né? Então, para quem estuda um pouquinho da obra do Chico, para quem conhece o Chico, para quem tem acompanhado as revelações de Carlos Bacelli, do Geraldinho e de tantos outros, eu acompanhei muito aqui em Uberaba o Hamilton dos Santos, né? Estive muito tempo com ele, que foi da mesa do Chico Xavier, e todos eles têm essa convicção, né? Então, esse apóstolo do amor vem e nos traz esses outros ensinamentos maravilhosos acerca dessas instruções de Emmanuel, né? Eu disse que Emmanuel prefaciou todos os livros do André Luiz, isso no nosso encontro anterior, e que é uma forma deles dizer que o André Luiz tem toda o apoio dele, né? Que tem todo o apoio dele na obra. Então, essa obra foi vistoriada, foi acompanhada, foi analisada por Emmanuel antes de que pudesse chegar até as mãos do Chico Xavier, né? Então, Emmanuel sofreu muitas chacotas pelos posicionamentos dele e pelas posturas, né, que ele adota num tempo, nós estamos falando da década de 40, em que nem essa tecnologia multimídia não existia. E o Chico já falava que o espiritismo no futuro seria todo através da multimídia, né? Hoje nós não poderíamos estar em 2 continentes diferentes, né? Se não fosse o uso da tecnologia. Então, esse estudo está aqui na América do Sul, está lá na Europa, na União Europeia, né? Através do Bruno, que está levando esse estudo para lá, e só é possível através disso. E o Chico já falava sobre isso, né? Então, eu estou trazendo essas ilustrações para a gente poder entender
quem são esses espíritos? Se o Chico é a reencarnação de João Evangelista, quem é Emmanuel para ser o seu mentor? Além de ter sido Públio Lentulus. Quem é Emmanuel, além de Públio Lentulus? Sabe? Emmanuel, para trazer informações tão complexas acerca de Jesus, dizendo que ele é Cristo de diferentes mundos, não só no sistema solar, onde ele é Cristo de mais de 3 planetas, mas ele é Cristo em outras galáxias. Por exemplo, ele é o Cristo de Capela, que está na constelação da Cabra, do Cocheiro. Ele é o Cristo de Sírius, uma das estrelas mais brilhantes no nosso céu. Ele é o Cristo, né, de Capela, de onde nós viemos. Então, quem é Emmanuel para ter essas informações, para ter acesso a esse tipo de conhecimento? Ele foi muito mais do que Públio Lentulus. Muito mais. Para poder ter sido o mentor de João Evangelista. E agora, esse mesmo Emmanuel, segundo suas próprias palavras, se encontra reencarnado no estado de São Paulo e hoje está com 20 anos. E hoje o Chico é o seu mentor. Que parceria é essa? E nós, vou voltar lá, né? Nós outros, né? Essa turba aqui, ó, de menores de espírito, porque é isso que nós somos, menores de espírito, nós somos privilegiados de ter acesso a todo conhecimento que tanto Chico como espírito, o espírito Chico, tanto de Emmanuel, como esse ser radiante, tanto de André Luiz, né? Esse grande jornalista do mundo espiritual, nós temos à nossa disposição esse conhecimento maravilhoso, né? Gente, a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que deixar isso entrar, olha, vestir ricamente as palavras do Cristo, né? Eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo aqui no Fonte de Luz, né? Deixar que a palavra do Cristo habite em nós ricamente. A palavra do Cristo chega até nós por Emmanuel, por André Luiz, por Chico, né? E olha o que Emmanuel fala. Gente, chega uma turba de 25 milhões de desencarnados no plano espiritual neste ano. Ele diz o seguinte: primeiro, esses homens não chegaram a ser homens completos. Por quê? Porque eles se demoraram voluntariamente nos trilhos da insensatez. Né? E outra coisa, esses homens sempre atribuíram a indepta condição de eleitos da providência. Eu sou filho de Deus, Jesus me ama, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu não preciso fazer mais nada. Então agora eu vou esperar um paraíso, porque é isso que eu mereço. Lembram-se do Obreiros de Vida Eterna, o livro que nós terminamos de estudar, para quem estudou comigo? Aquela caravana que vai na zona umbralina para resgatar, e que a turba toda lá, né, muito exaltada, e tinha aquele padre que se achava injustiçado porque ele não estava no paraíso. E ele queria uma audiência com Deus, ele queria uma audiência com Jesus. Porque ele foi padre, ele foi sacerdote, ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele comunhou, ele deu o perdão, ele rezou a missa, ele visitou os doentes e ele estava lá na zona umbralina. O que aconteceu com ele? Né?
O que acontece? Gente, e o que dizer de espíritas desencarnados? Porque eu sou espírita, eu participo da sopa, eu vou fazer as visitas fraternas, eu aplico passe aos enfermos, eu fluidifico água, eu participo de todos os estudos. Então, eu tenho direito a ir para o nosso lar. Só serve o nosso lar. Não serve uma casa transitória, lar de Fabiano, não. Não serve um pronto-socorro espiritual na Zona Umbralina, não. Tem que ser o nosso lar, né? E aí eu escuto depoimento de espíritas desencarnados falando assim, gente, pelo amor de Deus, acordem! Acordem! Porque vocês estão parados no tempo e no espaço. Espera aí, como que eu estou parado no tempo e no espaço? Se eu vou ao centro 3 vezes por semana, eu faço o culto do evangelho, eu vou na visita fraterna, eu ajudo na sopa, eu faço caridade. Como que eu estou parado no tempo e no espaço? E eles falam o seguinte, você só está praticando culto exterior. E isso não conta bônus horas. Eita! Eita! Então aí danou-se, né? Não conta bônus horas. Então o que eu preciso fazer? E aí eles nos ensinam. Volta, volta, volta para casa. E aí eu vou lembrar de novo outro ensinamento do Ascan. Né? Tomara que o Ascan faça logo uma canalização aqui para vocês conhecerem ele. E o Ascan nos contou uma história lindíssima da mãe que deixa o seu filho brincar na porta de casa com os amiguinhos o dia todo. E o amiguinho, e ele fica lá brincando despreocupado, com a bola de futebol, com o bambolê, brincando de pula-corda, de cabra cega, de pés descalços, descompromissado. Descompromissado porque ele sabe que na hora da refeição a mãe vai levar a comida para ele. Ele sabe que se chover, a mãe vai abrigá-lo. Ele sabe que se esfriar, a mãe vai protegê-lo. Ele sabe que se surgir algum perigo, a mãe vai defendê-lo. Então ele não tem preocupação e ele continua brincando. Mas está escurecendo, está entardecendo, a noite está chegando. E a mãe chega na porta da casa e diz a esse filho: meu filho, está escurecendo. É hora de você voltar. Volte para casa. Entre na sua casa, porque só aqui dentro você estará protegido da noite escura e sombria. E aí o Ascan diz o seguinte, que a mãe ou o pai, porque Deus não tem sexo, né? Falar o Deus, o Criador, eu posso dizer a Criadora, né? Então, a mãe é Deus que está chamando seus filhos de volta. Ele está dizendo assim, olha, está se aproximando a noite da regeneração, da transformação, das mudanças planetárias. Volta, volta para casa. Que casa é essa? É o interior de uma igreja? É o interior de um centro espírita? Que casa é essa? Eu não estou desmerecendo a importância de um centro espírita e eu não estou desmerecendo a importância de uma igreja, porque tem muitos, muitos, muitos que precisam da materialidade de 4 paredes, das coisas tangíveis que tem nos templos para poderem chegar a Deus. Mas é preciso que dentro de um templo espírita, ou dentro da sua casa, ou em qualquer lugar, que você volte para dentro de si. Só um minuto que eu vou tomar um copinho d'água aqui. Desculpa, gente. Então,
é preciso que a gente retorne para nosso templo interior. E é por isso que está tão na moda falar em meditação. Tudo é importante. Ir ao centro é importante. Praticar a caridade é importante. Fazer a sopa é importante. Né? Ir nas visitas fraternas, dar o passe. Mas nada disso vai fazer com que eu encontre o que eu estou buscando. Então, eu preciso voltar para dentro, me conhecer, conhecer meus limites, saber até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir, até onde eu tenho paciência. Vocês já mediram isso? O Euler é o pai absoluto da paciência. Né, Eleusa? Para quem conhece o Euler, ele é o pai absoluto da paciência. Eu vi o Euler irritado 2 vezes na minha vida e não quero ver mais. Até Jesus se irritou, né? Jesus quebrou todo o templo. Ele não libertou só as pombas e os animais, ele quebrou todo o templo. Mas Jesus conhecia as suas limitações. Jesus sabia até onde ele ia. Será que eu sei? Será que o Euler sabe? Será que vocês sabem? Vocês conhecem a sua capacidade de perdoar? Ah, eu perdoo, hoje eu perdoo. Hoje eu estou no entendimento, então hoje para mim isso não é problema. Até você ser experimentado e você ter que rever que você ainda não sabe perdoar. Então, esse volta para casa é isso. É eu me conhecer. Aí, quando eu me conheço, eu me torno o quê? Eu me torno um homem completo. Porque aí, a prática da caridade vai ter outra dimensão. Uma coisa é você colocar a mão no bolso maquinalmente, automatamente, né? E entregar o donativo a alguém. Outra coisa é você doar, seja o dinheiro, seja o alimento. Doar. Doar é diferente de entregar. Doar com coração, doar com presença. Colocar presença na sua doação. Entregar o alimento, entregar o donativo, mas colocando o outro no seu nível, olhando nos olhos dele na mesma altura dos seus, não olhando para baixo. Às vezes, o indigente está ali sentado na sarjeta ou na porta do supermercado e você doa e você olha para baixo e entrega para ele lá embaixo. Não, agache, agache, fique no mesmo nível que ele, olhe nos olhos dele, toque as mãos dele. Depois você lava as suas mãos, se é essa preocupação. Toque as mãos dele. Meu irmão, que Jesus te abençoe. Esse é o pouco que eu te dou, mas eu te dou com amor. Que Jesus multiplique para você. É diferente, porque eu coloquei a presença. E aí, quando eu pratico um tipo de caridade assim, seja na palavra, seja no donativo, eu estou me tornando um homem completo. E aí, eu saio dos trilhos da insensatez, né? Porque o pior problema que tem no plano espiritual, quando chega essa turba lá, segundo as palavras do Emmanuel, é o seguinte: onde nós vamos albergar essa estranha e infinita caravana? Onde? Nas infinitas colônias espirituais ou planetas, segundo o Ascan, colônias espirituais e planetas interdimensionais são as mesmas coisas, né? Então, onde que eu vou albergar essa turba de desencarnados? Onde que eu vou pôr isso?
como que eu vou designar a mesma estação de destino para viajantes de cultura, de posição e de bagagens tão diferentes? Então, eu tenho lá um que matou a facadas, um jovem de 16 anos, simplesmente para roubar o seu par de tênis. Eu tenho ao seu lado um pastor evangélico que não fez nem o bem nem o mal, que tinha a sua crença ali, era o que ele estava pronto para essa existência, era aquela visão, era aquela crença, e ele fez o que ele sabia. Eu tenho ao lado dele um padre que tinha todo o conhecimento teológico, tinha todo o conhecimento dos dogmas católicos, mas que não praticava, que tinha interesses escusos, que se embrenhou pelos caminhos da pedofilia e etc. e tal. Eu tinha ao lado uma senhorinha espírita, super caridosa, uma mulher dedicada, uma mulher do coração fervoroso, uma mãe dedicada, mas que fofocava com todo mundo e que falava mal da vida de todo mundo no centro e que causava intrigas entre um e outro. E ali eu tenho uma turba, uma diversidade de caracteres e de perfis. E como é que eu vou albergar toda essa estranha e infinita caravana? Eu não posso pôr todos eles no mesmo patamar. Eu não posso, né? Então seria até injusto, não é isso? Então veja bem, a mesma estação de destino, a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas, eu tenho que dar um destino diferente. E como que esse destino diferente é julgado? Como que se determina? Fulano, a gente sabe que a zona umbralina ela é cheia de camadas, né? Que se interpõem, né? Até a crosta. E aí a gente sabe que quanto mais profundas essas camadas, mais algozes são os espíritos que ali habitam, né? Como que eu vou determinar, por exemplo, um espírito que tenha que ir para a zona umbralina, para essas áreas de meditação, o troninho do pensamento, o cantinho do pensamento do adulto? O cantinho do pensamento do adulto chama-se zona umbralina, né? E como é que eu vou determinar qual é dessas áreas em que o espírito vai estagiar? Simples, né? Eu vou analisar a sua ficha, né, de atitudes, né, de pensamentos, de hábitos, aquilo que nós citamos no começo, né? Porque uns estarão distanciados entre si pela conduta individual. A senhoria espírita, ela tinha o mau hábito da calúnia, da fofoca, mas ela já havia regenerado o seu caráter imensamente. Porque a gente não consegue regenerar de uma vez. Nós não conseguimos. Nessa existência, nós estamos consertando, aparando algumas arestas, né? Mas certamente outras arestas vão ficar para serem corrigidas na próxima existência. E o interessante desse livro No Mundo Maior é exatamente isso, porque o Emmanuel ele vai nos dizer que todo o trabalho que se faz com os desencarnados durante o sono é em razão de prepará-los para a próxima existência. Essa próxima existência pode ser a sua evolução no mundo maior, porque veja bem, né, no mundo maior tem uma passagem que fala o seguinte, que a passagem pelo túmulo
não vai transformar o homem comum em anjo. Não é? Ele não vai acordar no plano verdadeiro anjo. Então, o cara fez misérias aqui na Terra, né? Fez todo tipo de loucura aqui na Terra. Desencarnou. Mas ele agora foi morar com Deus, ele agora foi descansar, ele agora está na paz do Senhor. Né? Ele dava o dízimo na igreja, sempre foi um homem bom. Né? A violência doméstica não conta. A violência doméstica não conta. A mulher era um espírito que pediu para reencarnar com ele e se submeter a esse tipo de constrangimento. Então, isso não conta. Né? Também a austeridade excessiva e o rigor excessivo na educação dos seus filhos, inclusive com castigos atrozes, também isso não conta. Ele amava muito seus filhos, a intenção dele era educá-los, discipliná-los, torná-los homens de bem. A severidade dele na administração do centro espírita, enquanto esteve à frente das lideranças na casa espírita, recusando, inclusive, alguns membros que tinham como último recurso, antes do suicídio, ingressarem no corpo mediúnico ou nos trabalhos da casa, e que a sua ficha foi recusada, reprovada, simplesmente por tratar-se de um ex-detento ou de um ex-drogado. Né? Mas ele também estava só procurando preservar a segurança, tanto espiritual quanto física dos membros. Então, nada disso conta. Como que essa conduta individual ele pode ser analisado no plano do mundo maior? Então, vamos lembrar aqui um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos, que é o trecho da Bíblia mais conhecido dos espíritas. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus aqui? Não é o mundo maior? Não é a pátria espiritual? Né? Então, ele fala que para ver o reino de Deus, terás que nascer novamente. E Nicodemos, que já era velho, um adulto, pergunta a ele assim: mestre, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente, adulto que sou, já idoso? Não. Em verdade vos digo, terás que nascer da água e do Espírito. Normalmente, nós espíritas interpretamos essa palavra de Jesus, né, nascer da água e do Espírito, como sendo a reencarnação. Por quê? Ora, porque a reencarnação é necessário a água e o Espírito, o corpo e o Espírito. Né? O corpo, ele desenvolve numa bolsa de líquido amniótico, na água. E para esse embrião sobreviver, é preciso que esteja um espírito ligado a ele. Então, a gente interpreta que para ver o reino de Deus, a gente tem que reencarnar. Ora, mas reencarnar é o suficiente para eu ver o reino de Deus? Não é, né? Não é. Porque eu estou reencarnada, Mahatma Gandhi esteve reencarnado, Francisco de Assis esteve reencarnado. Não. Quem está falando? Hitler também esteve reencarnado, né? Idi Amin Dada também esteve reencarnado. Joseph Mengele também esteve reencarnado. Então, a reencarnação não é o suficiente para eu ver o reino de Deus. Mas, no livro de Hermínio de Miranda, ele nos explica o seguinte, que nós fazemos uma interpretação incompleta dessa passagem. Para eu ver o reino de Deus, eu terei que renascer novamente.
da água e do espírito. Então, são dois renascimentos. Eu renasço da água pela reencarnação. Eu passo todo o período reencarnado. E aí eu desencarno. E aí eu renasço no espírito. Né? Porque, veja bem, ao desencarnar, eu não viro anjo. Muito pelo contrário. Ao desencarnar, eu me dou conta de quem eu realmente sou. Né? Então, Emmanuel fala que da contínua peregrinação do sepulcro participam santos e malfeitores. Eu não vou, um malfeitor não vai se tornar um santo só porque ele desencarnou. Então, o que acontece? É necessário que o mesmo esforço evolutivo que eu tenho na vida material, eu devo empreender na vida espiritual. Para eu ter acesso ao mundo maior, para eu ser albergada em algum lugar de segurança, de luz, de proteção, de equilíbrio, de harmonia, eu preciso empreender uma jornada evolutiva no plano maior, no mundo maior. Né? Veja, nós temos uma origem comum. Nós somos filhos do mesmo pai. Não é isso? Mas nós somos portadores do nosso livre-arbítrio, que é individual. Não é isso? E é esse livre-arbítrio que me distancia do outro, mesmo que eu esteja ao lado dele. E que vai me colocar num patamar diferenciado. Eu gosto de ilustrar com filmes e tudo mais. Vocês se lembram do filme, é um filme da década de 90, se não me engano, O Amor Além da Morte. Conta a história de um professor, né? E esse professor, muito querido dos seus alunos, era casado, tinha um filho, né? E ele amava imensamente a sua esposa, e a sua esposa o amava com loucura. A sua esposa era artista plástica e pintava aqueles quadros maravilhosos. E a sua obra mestra, o seu quadro mais importante, era a pintura do paraíso. Era como ela imaginava o mundo após a morte, para onde ela e o seu amor iriam ao desencarnar. Né? Então, ela pintou esse quadro ficava na sala deles, e ela e o seu marido sempre olhavam para aquele quadro e diziam que quando eles morressem, eles iam para aquele lugar. Pois bem, ele teve um acidente, desencarnou ele e o filho. E ele se viu num lugar colorido, cheio de cores, de flores e tudo mais, mas ele olhava para as suas mãos e as suas mãos estavam sujas de tinta. E aí ele se deu conta que ele estava no quadro que a mulher dele havia pintado, né? Que era uma alusão ao paraíso. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas ela promove a sua desencarnação porque não suporta viver longe do seu amor. Mas ela não vai para aquele lugar. Ora, ela estava no mesmo padrão espiritual dele. Ela era uma pessoa mediana como ele. Ela não fazia mal a ninguém. O que os distanciou tanto em que um foi para, eu vou falar entre aspas, para o paraíso e o outro foi para o inferno? E o filho deles foi para um paraíso mais elevado ainda. O que fez com que 3 espíritos do mesmo núcleo familiar, com a mesma índole, com os mesmos hábitos, fossem para lugares tão díspares, né? Então, fica aí a diferença
de ação. Ela suicidou. Ela não podia ir para o mesmo lugar que o filho e que o esposo, né? Então, quando a gente entende que quando a gente chega, atravessa a porta, né, do túmulo e chegamos no plano espiritual, nós temos que ir convictos de que não tem repouso, que ninguém vai viver na beatitude, que ninguém vai viver num eterno jardim gramado, como aquela personagem da Cristiane Torlone e do Antônio Fagundes, lá na novela A Viagem, quando eles desencarnaram, né? Ninguém vai viver num paraíso de beatitude. Você pode viver na colônia O Nosso Lar, ter uma casa bonitinha para você viver com os seus espíritos mais queridos do coração, mas você, por iniciativa própria, desejará a labuta, o trabalho, o aprimoramento, o aprendizado, e não para. E o espírito que dorme, ele só dorme quando ele ainda está vinculado à matéria, porque o descanso para o espírito é a meditação, é ouvir uma música, é um aprendizado numa palestra. Esse é o descanso para o espírito, né? Então, o Emmanuel continua aqui no prefácio: o selvagem que tenha matado um semelhante dele a flechada, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu super civilizado que extermina o próximo à metralhadora? Claro que não, né? Não poderia, senão seria injusto, né? Estariam ambos preparados para ingressar definitivamente no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças ao tardio arrependimento no leito da morte? Vocês acham que arrepender ali no leito da morte é o suficiente para você entrar no paraíso? Porque é isso que muitas religiões acreditam, né? A extrema unção te libera de todos os pecados, te livra de todos os pecados, né? Tem muitos orientais que acreditam que entrando em meditação profunda, eles vão adquirir aquele prana e vão entrar no estágio de iluminação, né? Então, que eles vão entrar nesse estado de iluminação e ali eles vão permanecer. Será que é assim? Quantos espíritos jazem em estado estado comal, nas zonas de retificação do nosso lar, por acreditarem nesse tipo de coisa, né? O arrependimento, ele é a porta para a regeneração, mas ele é a porta para eu começar o meu reajuste, e não para eu estar livre, libertado de tudo aquilo que eu fiz de mal, né? Então, a gente precisa ter muito bom senso em relação a isso, né? A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, o que dizer da obra sublime de aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias inacessíveis, né? Então, quantos anos demora para o Michelangelo pintar a Capela Sistina? Quantos anos demorou para um Leonardo da Vinci pintar? Quanto tempo demorou para um Leonardo da Vinci pintar a Mona Lisa, né? Quanto tempo um artista precisa para montar uma obra e que o final dessa obra vai ser as salas frias dos museus? Quanto tempo não precisaria o homem para poder aprimorar-se, corrigir-se, aperfeiçoar o seu espírito ao longo dessa jornada, né? Às vezes eu me deparo com membros do grupo dizendo assim para mim:
poxa, eu vou largar os estudos porque eu me dedico aos estudos, me dedico a fazer o culto do Evangelho nos domingos, mas a minha vida está do mesmo jeito, não melhorou nada. Os seus problemas não vão melhorar com o culto. Os seus problemas não vão passar com o estudo, mas a sua compreensão sobre os seus problemas será diferente. A sua consciência de por que você está assim. Por que eu estou dessa forma? Por que eu não tenho forças para reagir? Por que eu não consigo mudar a minha vida? Por que eu não consigo sair dessa zona de paralisação em que eu me encontro? Esse olhar é que vai mudar, né? Então, entre os selvagens, isso aqui é uma tribo, é a última tribo remanescente aqui no Brasil que não tem contato ainda com a civilização. Entre um membro dessa tribo com flechas aqui nas mãos, ó, e se ele matar um semelhante, ele não será julgado como esse aqui, ó, que está com arma na mão e que pode tirar a vida do outro semelhante para roubar um aparelho celular. Essa que é a grande diferença, né? Então, o Emmanuel, são 21h10, nós ainda temos alguns minutinhos. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Porque André Luiz ele vai explorar imensamente a zona umbralina, começa por ele mesmo, né? Que estagiou ali por 8 anos. Então, ele vai descrever como que era a vida dele ali naquela zona umbralina. E depois, quando ele está no nosso lar, que ele participa das caravanas socorristas, a zona umbralina para resgate de outros espíritos, né? Ele relata tudo que ele vê, que ele encontra, como que é. E depois, à medida que as suas obras vão avançando, como a gente estava lá no Obreiros da Vida Eterna, a visão que ele tem da zona umbralina começa também a se tornar mais complexa, porque aí ele começa a identificar postos de apoio aqui na Terra, pronto-socorros espirituais no mais complexo ali da zona umbralina. Ele começa a perceber que, embora seja uma zona de turbulência, uma zona de transição, como eu gosto de chamar, o cantinho do pensamento de nós outros adultos, mas ele nos mostra que mesmo na zona umbralina, a misericórdia divina não deserda nenhuma de suas criaturas de apoio e socorro. E o mais interessante disso tudo é que não tem hora para esse socorro vir. A gente precisa marcar hora com o médico, a gente precisa marcar hora com o dentista, marcar hora com o psicólogo, marcar hora para trocar o óleo do seu carro, você precisa marcar hora para lavar o seu carro, tudo tem hora marcada. Mas para você ser atendido por um benfeitor espiritual, por um espírito socorrista, não tem hora. É na hora que você sente no seu coração. A qualquer hora. Se você chamar por Deus de madrugada, estará ali do seu lado imediatamente um benfeitor espiritual que vai ouvi-lo e que vai levar até os seus superiores as suas petições. Se você chamar 2h da tarde, estará ali. Se você chamar no meio de um acidente, estará ali, né? Então, o maior problema da turba comum que desencarna, a maioria absoluta desses 25 milhões que desencarnaram só neste ano, é que eles vivem iludidos na teoria do menor esforço, né? Eles contavam com a sua preeminência pessoal, porque eles levaram da Terra inúmeros títulos. Eu fui cardeal, eu fui bispo, eu fui professor benemérito na Universidade Federal de não sei aonde, eu fui mestre, eu fui doutor, eu fui isso, eu fui pastor, eu fui pai de santo, eu fui dirigente espírita, sabe? Eles contam com essa preeminência pessoal.
sem não dar nenhum testemunho de serviço verdadeiro. Aquele serviço que eu falei que nós temos que colocar presença, consciência no que nós estamos fazendo. Ir ao centro 3 vezes por semana, porque eu tenho que ir, não vai não. Não vai não. Você não está indo com presença, melhor que não vá, porque você está levando uma energia até deletéria. Uma energia que não vai fazer bem ali para casa, que está cuidando de enfermos espirituais, né? Então, a maioria dessa turba, eles preferiram a despreocupação do shopping center, né? Das baladas, da vida tranquila, de não ter que pensar, de viver embriagado nos joguinhos do celular, nas redes sociais, totalmente envolvido com essas coisas. Não que essas coisas não possam ser utilizadas, nada disso. Mas eu preciso colocar presença em tudo que eu faço. Eu preciso delimitar meus horários. Eu tenho hora para brincar, eu tenho hora para me divertir, eu tenho hora para estudar, eu tenho hora para conversar comigo, eu preciso me conhecer. Então, essas questões é que eu preciso analisar, é que eu preciso colocar em prática. Então, a missão do André Luiz, nesse livro, pelas palavras de Emmanuel, né, é a de nos revelar os tesouros de que nós somos herdeiros, né? E nós somos herdeiros o quê? Da divindade, né? Igual o Ascano já nos ensinou. Se Deus é o nosso criador, Deus é perfeito, ele não ia criar um ser imperfeito. Ele nos criou perfeitos. Nós é que nos afastamos da linha da perfeição. E André Luiz vem nos lembrar que nós somos os herdeiros felizes da eternidade. Lembra que o Ascan falou também? Que nós não nascemos para sofrer? Que essa coisa de que você é espírita e que você tem que gostar do sofrimento é uma mentira que criaram para você. É uma mentira que te contaram. O fato de você viver num mundo de provas e expiações não significa que você não possa ser feliz. Se a felicidade verdadeira não é deste mundo, ela também não é de Saturno e nem é de Júpiter. A felicidade verdadeira talvez não seja nem do sistema solar, mas eu posso viver a felicidade que eu tenho condição nesta encarnação. E posso viver a felicidade que eu tenho condição na minha vida pós-matéria. E é isso que o André Luiz vem nos lembrar nesse livro, né? Ele vem nos trazer ensinamentos que vão nos abrir literalmente a porta do túmulo. A gente vai literalmente adentrar, é como aqueles filmes que você coloca a cabeça dentro de um portal e espia do outro lado. O que tem do outro lado? É isso que o livro O Mundo Maior vai fazer por nós. Nós vamos colocar a cabeça dentro do livro, é como se a gente estivesse entrando com a cabeça dentro de um portal e olhando, espiando do outro lado o que tem do outro lado. E aí, quando chegar a nossa vez, nós vamos descobrir que nós somos filhos de Deus em crescimento, em aprimoramento. E que nós somos esses herdeiros da felicidade eterna. Então, seja sob 15 mil quilos de atmosfera aqui na matéria, seja sob o jugo da nossa própria consciência nas zonas umbralinas, se nós adentrarmos a pátria espiritual, conscientes de quem nós somos, a nossa caminhada, a nossa trajetória, com certeza, será muito mais tranquila, né? Porque, seja nos campos das forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais no mundo espiritual, né? Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva pura e simples, com
indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos desacompanhados, nunca estaremos perdidos no plano espiritual. Cada criatura vai transpor essa aduana, essa passagem da eternidade com exclusiva bagagem que ele tiver adquirido. Seja uma cruz de ferro de 1000 quilos, seja uma cruz de ouro, aliás, seja uma cruz de ferro de 10 quilos, seja uma cruz de ouro de 1000 quilos, essa é a bagagem individual de cada um. Ele vai carregar sua própria bagagem. Ele não vai poder carregar a bagagem do outro. Então, não adianta você querer viver a vida do outro, viver a vida do seu filho, viver a vida do seu esposo, viver a vida do seu irmão. Você tem que viver a sua vida. E em vivendo a sua vida, você terá condições de ajudar o outro. Ninguém, depois do túmulo, vai gozar de um descanso que não tenha direito. Porque o reino do Senhor não se vê com as aparências externas. Você será visto pelo volume de luminosidade que você tiver em torno de si. Né? Então, todos que estão presos à teia das velhas ilusões, né? Ainda que eles apresentem os mais honoráveis títulos, né? Eles vão se deparar com a desilusão, com a decepção. Porque cada agricultor, segundo Emmanuel, vai respirar o ar do campo que ele escolheu. Se você escolher um campo poluído, né, é nesse tipo de campo, é esse ar sufocante que você vai respirar. Mas se você plantou um bosque de boas árvores, de árvores frutíferas, com certeza a sua respiração será muito mais amena. Nós encerramos aqui o prefácio de Emmanuel, né? Poderíamos estender esse prefácio por mais 1000 encontros e teria ainda muita coisa a ser dita, né? Mas vamos passar ao primeiro capítulo.